E aí, pessoal, beleza? Eu já vou gravando, eu acho que pela quarta vez, ter já a voz de menino, um monte de confusão, tá bom? Então, essa aqui espero que seja a derradeira. Ó, a questão que o Manuel pediu, tá bom? A maior parte das questões estão na primeira lista, quinta questão, ou seja, a B e a D. Só a C é diferente, tá bom? Mas eu dou a dica como está lá na lista que ele pediu e também explico como é a C que eu coloquei aí para vocês. Ele pede para que você determine a imagem dessas funções que aí estão, tá bom? Eu vou começar deduzindo, apesar de ter a letra A, B, C e D, eu vou começar pela B, depois eu sigo para a letra D, tá bom? E eu volto para fazer a letra A e a C, tanto da questão que está na apostila quanto a que o Manuel pediu. Tá beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, para que a gente comece a fazer, quais foram os gráficos que eu ensinei para vocês? Tá? Eu comecei em uma sequência. Você tem de constante, tá bom? Ou seja, se você tem um gráfico de uma constante, significa que você não muda, tá? Se você pegar o gráfico de x e y, independente do valor que você coloque em x, o resultado de y sempre está parado, ou seja, sempre é o número que tiver. Como é a cara que está aqui? Ele diz o seguinte, ó, x é igual a alguém. Se você disser, oh, perdoe, dá para botar as cores certas. Se ele fizer f de x é igual a um certo número, tá? Essa linha vermelha aí vai destacar exatamente esse número. Ele tanto pode estar como sendo f de x, que equivale ao y, ou seja, está na parte positiva, quanto ele pode estar aqui embaixo, ó, sendo representado pelo valor de quê? Negativo. O C eu não sei quem é, eu só sei que ele está parado. Tá? Se porventura, vou até mudar a cor, se você tiver, por exemplo, x igual a um certo número, digamos, A. Se isso acontecer, é porque teus gráficos estão assim, ó. O x está parado, então significa que o y se mexe. Tá aí, ó. É assim, ó, de cima para baixo. E o x tanto pode ser positivo quanto negativo. Cada retazinha dessa aí é o valor de A. Tá? Na segunda situação, deixa eu apagar essa daqui. Na segunda situação, você tem o quê? A reta. Como é a equação da reta que eu escrevi para vocês? É y, que é a mesma coisa que uma função f de x, que ela é descrita da forma a vezes x mais b. Tá bom? O a e o b são números reais. E se o a fosse zero, você tinha o b. B é um número, então voltava para o caso anterior. Tá certo? Então aqui eu tenho que garantir que o A não é zero. Você tem uma reta sempre que você tiver uma expressão do tipo A vezes x mais b, quando A não é zero. Se eu já estou dizendo que é uma reta, como é a cara da reta? Tá lá. Imagine que aqui eu vou desenhar a reta. Os valores de x eu vou colocar na reta que está horizontal e os valores de y na vertical. Tem dois tipos de reta. Todo desenho de reta é feito da esquerda para a direita. Sempre vocês vão desenhar da esquerda para a direita. Então tem um valor que pode subir, tá? Passando aqui pelo zero e por aí vai. Tá um pouquinho mais inclinada e por aí. Da esquerda para a direita ele está o quê? Subindo. E existe uma segunda situação onde os valores, ó, vão descer. Tá? Desenhando da esquerda para a direita, eles descem. Tá? E aí você pode ter um monte de tipos de retas. Os que estão em vermelho, como é que eu sei se vai para cima ou para baixo, professor? O A, quando é positivo, são essas linhas desenhadas em vermelho.
Quando A é negativo, tá? São esses valores que estão aqui coloridos. Sendo assim, se você pegar no instrutivo, lá na letra B, bom, tua função é f de x igual a menos 1/3 de x mais 14. Ou seja, ó, menos 1/3 é o valor de A que está aqui na minha conta. Se é o A negativo, ele vai ficar tipo esses coloridos. Ou seja, na hora que eu for desenhar esse gráfico, vai ser uma reta que vai estar descendo quando eu escrevo da esquerda para a direita. Tá? Como é que eu marco aqui o desenho? Assim, ó. Vamos lá, vou desenhar aqui, ó. Eu não sei como é a cara do f de xy, mas eu vou colocar lá. O legal é que você só precisa colocar 3 pontos, vai fazer 3 pares. Assim como tu aprendeu lá em geometria, vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou ter que colocar valores para x, para formar os pares, para fazer a correspondência. Por exemplo, se você pegar o x igual a zero, nessa reta de x, ele sendo zero, tá aqui, ó. Se o x é zero, quanto é que vai valer y? 0 vezes menos 1/3 vai dar zero, mais 14 dá 14. Ó. Então você está passando aqui no ponto 14. É o valor de y. Tá bom? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Fazendo o seguinte, eu vou estender um pouquinho mais esse gráfico aqui, só para fazer a alusão. Eu preciso só de 3 valores. Beleza. Se você colocasse, por exemplo, x igual a 3. Ora, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1. Com menos que está fora, menos 1. Então, se eu pegar o x igual a 3, 1, 2, 3, está aqui, ó, o x igual a 3. O valor de y que eu iria ter quando colocasse na conta ia estar menos 1/3 vezes 3 dá menos 1, mais 14 dá 13. Então, está aqui, ó. Tá fazendo uma correspondência. Quando o x é 13, o y vale. Quando o x é 3, o y vale 13. E se eu pegasse como sendo menos 3, professor? Ó, menos 1, menos 2, menos 3, só no sentido de direção. Se eu colocasse nessa mesma conta, aí menos com menos dá mais. 1/3 vezes 3 vai dar 1. 1 mais 14 dá 15, então você estaria aqui. Ó. Ah, faz uma representação aqui, ó, que você está juntando os 2 pontos e está aqui no valor 15. Está passando bem aqui. Ó. Qual é o desenho da reta? Junta os 3 pontos. Está aqui. Ó. Passa nesse ponto, passa nesse, passa nesse aqui, como eu disse a vocês, é uma reta que vai descendo. Ah, professor, eu tenho que marcar os pontos certinhos, os outros não, só precisaria marcar 2, é só uma representação, é só você ter uma noção. Quando você pergunta para alguém na rua, tu viu fulano? Viu, ele está por ali, tu aponta por ali. Você não dá localização geográfica por meio de GPS, ele está nas coordenadas tanto e tanto, não. Você faz, ele está por ali e aponta. Tá bom? É só isso. Então, se é uma reta, veja que o desenho que eu fiz, volta um pouco o vídeo, veja que as direções, como eu disse para vocês, ó, a reta a gente sempre desenha do quê? Da esquerda para a direita. Se o A é positivo, eu vou subindo. Se o A é negativo, a reta vai o quê? Vai descendo. Tá bom? Essa que eu desenhei aqui, ó, a reta, é a f de x igual a menos 1/3 de x mais 14. Vocês colocam os números que você quiser. Eu escolhi o 0, o 3 e o menos 3, porque na hora que eu colocasse aqui na conta, ia ter números mais fáceis. Ah, professor, se eu colocasse 1, beleza, ia ficar, ó, 1 vezes qualquer número dá qualquer número, então ficava menos 1/3 mais 14, tu ia trabalhar com fração, e menos 1/3 vezes, ó, menos 1 dá 1/3, que é uma fração que você ia ter que operar aí. Então é mais fácil eu mexer com números inteiros. Isso é só para uma ideia de gráfico.
Tá bom? Então, letra B, ó, feito. Vamos agora fazer a letra D e depois, tá bom? A letra C, tá? Aí depois a letra A e C. Vamos lá. Na segunda que eu fiz foi função do segundo grau, tá bom? Que é chamada de quê? Parábola. A parábola. O que é uma parábola? Tá lá o desenho. Tá, vou fazer o desenho da parábola e a instrução da figura. Primeiro, como é a cara de expressões que vão gerar parábolas? São expressões do tipo, ó, f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, tá bom? E aí, o A, B e C são números reais, ou seja, sendo números reais, eles podem ser qualquer valor. Só que um detalhe que eu chamo a atenção para o A é o seguinte: se o A fosse zero, zero vezes qualquer coisa seria zero, então ficava só o B vezes x mais C. Então, por princípio, para eu ter uma função desse tipo para gerar uma parábola, o A tem que ser diferente de zero. Lembra vocês? Como é que são a cara dos desenhos? Como é parábola, eu tenho assim, ó, ou desenho para cima, ou ele para baixo. Tem três tipos de desenho. Um, quando você consegue achar dois valores de x, tá? Que zeram essa conta, que é da função de segundo grau. Se isso acontece, você tem uma parábola de concavidade para cima, tá bom? Você tem uma concavidade para cima. Tá passando por esses dois pontos. Se você só tem um ponto zerando a tua conta, então você ainda continua com cavidade para cima com só um pontinho. Então tá lá, você faz um, digamos que é esse ponto aqui, ó, x vale tanto. Eu não sei quem é o x, então eu sei que é ele, ó. Então tá lá, desce, encosta nesse ponto e depois sobe, tá bom? E se não tiver nenhum valor zerando a conta, há a possibilidade de você ter a parábola para cima, mas não encostando em x de jeito nenhum. Ou seja, tá só para cima. Tá? Quando isso acontece, é porque o valor de A é positivo. Então a concavidade é somente para cima. Tá bom? No segundo caso, então, concavidade para baixo, as ideias não mudam. Você pode estar passando por dois pontos, tá lá, mas você continua aí para onde? Para baixo. Então, subiu, desceu, foi embora. Pode tocar num ponto só? Pode. Tá aqui, ó. Tocar só aqui nesse pontinho. Então, subiu, encostou, desceu. Pô, pode não encostar em ninguém, então era só para baixo. Nos três casos aqui, o que acontece, diferentemente do primeiro, se A positivo é para cima, então para ser para baixo, o A é negativo. Ponto. Tá certo? Você tem que fazer essa visualização para você entender. Tá bom? Sendo assim, se eu tenho essa ideia em mente, vamos lá fazer a letra D? Na letra D, você tem o seguinte: o teu f de x é igual a x ao quadrado menos x. Tá bom? Eu sei que é uma função de segundo grau, então vou gerar uma parábola. Tá com cavidade para cima ou para baixo? Vamos lá ver. Na hora que eu faço a referência, eu vou ter que saber quem é o valor de A, B e C aqui. Então, para saber quem é A, B e C, o A multiplica o x ao quadrado, quem está multiplicando aí é 1. O B ali é menos 1.
e o C é zero. Mas eu sei que o A aqui, ó, é 1, que é maior do que zero. Logo, como ele é positivo, eu tenho concavidade voltada para onde? Para cima. Então, o desenho que eu vou fazer, concavidade é para onde? Para cima. Tá bom? Beleza. Porque lembrando, essas expressões sempre são iguais a quem? A y. Então, concavidade para cima. Ótimo. Já sei. Quem são as raízes? Quem são os valores que zeram essa conta? E aí você deveria trabalhar com fórmula de Bhaskara. Tá bom? De Bhaskara. Quem é a fórmula? Vou deixar aqui, ó. Os valores de x que zeram aquela expressão são definidos por menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor de a. Os dois valores você encontra por isso aqui. Tem outra forma mais fácil, professor? Tem. No caso da tua função de segundo grau, se ela não tiver, pessoal, tá? Ou o valor de B for zero, ou o valor de C for zero, é mais fácil de responder. Porque, em todo caso, para você achar a raiz, é onde a tua expressão x ao quadrado menos x é igual a zero, ou seja, é onde os valores de x zeram a conta. Então, você vai querer achar onde o resultado é zero. Só que nessa conta que eu tenho aqui, ó, o x é um valor incomum. Então, se eu colocar ele em evidência, vai ficar o valor que multiplica x para dar x ao quadrado é x, o valor que multiplica x para dar menos x é menos 1. Isso aqui para dar zero. O que é que faz de relação aqui? Uma coisa bem legal. Uma multiplicação só é zero se ou o primeiro número é zero ou o segundo. Então, uma dessas duas partes da operação de multiplicação é zero, ou seja, ou a primeira parte é zero, o x é zero, ou a segunda, x menos 1 é igual a zero, que daria o quê? X é igual a 1. X igual a zero e x igual a 1 são as raízes. Então, o primeiro valor aqui que ela vai cruzar aqui, ó, no x igual a zero e no valor de x igual a 1. Como é que fica o desenho? Parábola de concavidade, como a gente já disse, para cima. Então, ele vem, desce, chega aqui no momento, ó, faz a curva e sobe. Ah, professor, quem é esse ponto? Tem jeito de determinar? Tem, é o chamado vértice. É o chamado vértice. Você consegue determinar o valor do vértice por meio de x do vértice e por meio do y do vértice. Quem é o valor do x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o valor do y? Menos b ao quadrado menos 4a vezes c. Isso aqui dividido por 4 vezes o valor de a. Lembra, se eu tenho que memorizar isso aqui? Não. Porque como é só um desenho, eu não estou pedindo precisão nele, você só faz descendo, passou pelo ponto, passou pelo outro. Ó. Desceu, parou e subiu. Pronto. Professor, o meu ficou parecendo um V. Até agora eu não vou me preocupar com isso não, pessoal. O que eu me preocupo é vocês terem noção como fica o desenho. Tá bom? E não precisa desenhar com precisão. Beleza? Vamos lá agora, com essas duas informações, fazer a letra A e a letra C. Eu vou precisar de algumas coisas que a gente já fez, tá bom? Que a gente ainda não usou para fazer o desenho. Mas vamos lá. Na letra A, tá? Você tem f de x igual raiz quadrada de x. Eu quero fazer o gráfico. Vou botar o gráfico aqui bem na pontinha. Ah, então, ó, vou dizer quem são os valores de x e de y que eu posso colocar na minha conta. Beleza.
Se eu prestar atenção, como aqui é uma raiz quadrada, os valores que eu não posso colocar em uma raiz quadrada são números o quê? Negativos. Então, se eu não posso colocar, professor, então eu posso colocar valores de x maiores do que zero? E a resposta é sim, você pode. E o zero, eu posso colocar? Bem, pode, tá? Uma raiz quadrada nada mais é do que uma pergunta, tá? De qual valor multiplicado por ele mesmo dá o número que está aqui dentro. Então, aqui, ó, pode. Então, por consequência, eu vou pegar os valores de x, ó, aqui, ó, positivos e maior do que zero. Pega do zero para frente. Então, todo mundo que está pichado aqui de vermelho, ó, é o valor de x que eu vou poder pegar. A imagem, tá? É a representação, fazer o gráfico, é a representação dessa imagem que está aí. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essa daí? Esse desenho. Vamos lá. O desenho, de novo, o desenho é literalmente a ideia do. Você não entendeu, não? Quer que eu desenhe a imagem? Pronto. Isso é o gráfico. Eu já disse a vocês, e vou colocar aqui de vermelho, que raiz quadrada é uma pergunta, é qual o valor que elevado ao quadrado dá igual ao número que está lá dentro da raiz? Tá? Qual o valor que elevado ao quadrado dá igual ao número que está dentro da raiz? Mas como é que eu faria essa conta? Só assim, professor? Não. Vamos lá, pegar. Eu estou dizendo lá no início que f de x, que é igual a y, é igual a raiz quadrada. Eu não ensinei vocês a trabalhar com raiz quadrada, mas ensinei vocês a função de primeiro grau e a do segundo. Se eu quiser, ó, remover essa raiz quadrada, eu faria o seguinte, então. Y é igual a raiz quadrada de x. Se eu quero remover a raiz, eu vou elevar o que eu faço à esquerda da igualdade, eu faço à direita também. Para assumir com a raiz quadrada, coloco o quadrado. Então, se eu coloco o quadrado à direita, tem que botar à esquerda, porque eles são iguais. Então, o que a direita ganha, a esquerda ganha também, porque são o quê? Iguais. Beleza? Na matemática é muito bom, porque igual é igual. O que acontece com um, acontece com o outro. Tá? No corriqueiro, nem tanto. Às vezes o pai e a mãe dizem, não, você é igual ao seu irmão, à sua irmã. Aí dá um pirulito para ele, para você, você fica chupando o dedo. Tá? Ou então, o seu colega que é dono de algum lugar diz, não, você é igual para mim, igual a todo mundo, assim eu trato bem. É quando você vai olhar, dá o desconto para alguém, não dá para você o desconto. Então, na matemática é ótimo, porque igual é igual. Beleza, se isso aqui acontece, ó, tá? O que é que eu teria? Y ao quadrado é igual a x. Sim, professor, mas o senhor não ensinou para a gente y ao quadrado igual a x. O senhor ensinou ainda agora uma função de segundo grau, onde y seria igual a alguém vezes x ao quadrado, que isso gera uma parábola. E com cavidade para onde? Para cima ou para baixo. Beleza. Só que voltando para cá. Mas se o y está elevado ao quadrado, você concorda então que x igual a y ao quadrado? Analise, vamos pensar, ó, analisar parecido com esse aqui, ó. O que acontece com um, a ideia é parecida no outro. Então, o que é que a gente tem? Tá? Para cima ou para baixo? Teria uma parábola. Mas para cima e para baixo não pode, professor, porque eu boto o valor em x para ter resposta em y. Tá? Então, por isso que fica para cima e para baixo. Você joga valor em x para ter resposta em y. Então, se eu jogar valor em y, eu vou ter resposta aonde? Em x. Então, se você jogar os valores em y, sua resposta é em x. Ou seja, as duas parábolas ou estão para a esquerda ou para a direita.
pergunto a vocês uma coisa. Aqui, os valores de y são positivos ou negativos? Se é positivo, se o positivo em x era para cima, o positivo em y vai ser para onde? Para a direita. Professor, então o senhor está me dizendo que isso aqui vai ter uma parábola para a direita? Sim, é uma parábola para a direita. Bem, só tem um jeito de zerar isso aqui. É quando o y for zero, o x é zero também. Então só tem um ponto para a direita. Só que aí adentra mais uma coisa. Falta só um detalhe. A conta não começou com x igual a y ao quadrado. A conta, na real, é y igual a raiz quadrada de x. Aqui na frente, quando a gente não tem nenhum símbolo colocado, representa valor positivo ou negativo quando não tem nenhum símbolo? Pelo que a gente sabe até então na matemática, quando não tem nenhum símbolo, é porque a gente está colocando valores o quê? Positivos. Se é positivo, então nesse gráfico aqui só tem uma parcela que é valor positivo, essa parte de cima. Então o gráfico da tua questão é exatamente o que está desenhado aqui em vermelho. Os x que eu coloco só são valores de x positivos, tá vendo? O gráfico para a direita que a gente viu também na ideia de parábola. E as minhas respostas só valem quando o y é o quê? Positivo, que é onde começa a minha questão, lá em cima. Por isso é só essa parte desenhada de vermelho. Só essa parte de cima. Se o y pudesse ser, ó, se a questão fosse x igual a y ao quadrado, então poderia ser a parte de cima e a parte de baixo. Ó, para vocês terem ideia, na parte de cima de vermelho, y é igual a raiz quadrada de x. Na parte de baixo, nessa partezinha aqui, ó, de baixo, y é igual a menos raiz quadrada de x. Tá certo? Olha aí. Compreenderam agora? Tá? E se eu juntar as duas coisas, é porque você tem quem? E aí eu vou fazer, ó, de preto. Y, oh, se eu juntar as duas informações, seria x igual a y ao quadrado. Tá beleza? Vamos fazer a letra C. A letra C, que foi pedida por Manuel, a função f de x é igual a x dividido por x mais 1. Tá? E aqui tem na primeira lista, quinta questão, tá? É f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Tá? Eu estou fazendo aqui a ideia dos desenhos e eu acho que eu fugi um pouquinho, só agora no final que eu lembrei que ele pede a imagem, mas eu vou pegando de cada vídeo e fazendo a construção. Tá bom? Então, na última aqui, para a gente fazer a construção de imagem, o gráfico é a representação das imagens. Tá bom? Sendo assim, ó, eu vou fazer primeiro o que está na apostila, tá? Que é essa daqui. Depois faço o que é manual, do que o manual me passou. Tá bom? Se você olhar aqui para esse, tá? Veja, você tem uma função de segundo grau em cima, uma de primeiro grau embaixo, tá? Ambas, ó, como é uma fração, existe apenas um valor, o qual eu teria problema quando eu colocasse números nela. Que seria que valor? Seria o menos 1. Tá? Se você pegar esta expressão que aqui está e aplicasse menos 1, teria, portanto, ó, menos 1 ao quadrado, menos 1 dividido
por menos um mais um. E aí, menos um ao quadrado dá 1, com menos um dá zero. Menos um mais um dá zero também, ou seja, seria zero dividido por zero. Existe, portanto, uma maneira, tá, da gente poder simplificar isso aqui. Como foi que eu disse para vocês? Sempre que você pegar uma expressão onde o valor está zerando a conta, tá, um número zerando a conta, você faz o seguinte: em uma função de segundo grau, ela é descrita da forma x menos esse número. Como o número que zero é menos um, x menos menos um. Tá bom? Sendo assim daqui, aí vai abrir um espacinho aqui do lado. Menos com menos, tá? Vai dar o quê? Mais. Vou botar x mais um embaixo, para deixar. Beleza. Como é menos com menos, vai mais. Então aqui ó, vai ficar x mais um, que é o que aparece embaixo. Tá bom? Qual é a outra parte? Quem é o valor que multiplicado por x dá x ao quadrado? É x. A história do menos com menos dá mais. Quem é o valor que multiplicado por mais um dá menos um? É quem? Menos um. Então aqui fica ó, mais menos um. Então aqui fica x, mais com menos dá menos um. Tá? O produto notável aqui, se vocês quiserem relembrar, nessa primeira condição, ele é da forma a ao quadrado menos b ao quadrado, que é escrito da forma a menos b vezes a mais b. Apesar de vocês não perceberem aqui, mais 1 elevado a qualquer potência significa 1. Então, aqui mesmo que não aparente, que tem 1 ao quadrado. Então, A vale x, ó, e o B aqui vale menos 1, que é o que eu estou colocando nas contas. Beleza? Se você ainda não... mas o 1 que está aqui, o B, pronto. Por isso que fica ó, x mais 1 e x menos 1. Embaixo, continuamos a ter quem? X mais 1, que simplificado fica x menos 1. Veja que isso aqui é uma função de primeiro grau. Volta lá no início do vídeo, tá? Quando eu fiz o exemplo de reta. Isso é uma função de primeiro grau, que gera uma reta. O valor que multiplica x é positivo. Então, o gráfico da gente geraria tipo uma reta. Tá? X e y. Não esqueçam que eu tenho que pegar os dados do início da questão. Qual é o valor que eu não posso colocar na minha conta? É o menos 1. Então, o menos 1 aqui, ó, eu não posso colocar. Se depois da simplificação eu colocasse menos 1, tá? Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, o valor que eu não pegaria para o y era menos 2. Ó, então, esse valor aqui ficaria aberto. Tá? Aí você coloca, quando o x é zero, quanto é que vale y? Aí você ia ver o menos 1. O zero eu posso colocar, menos 1. A partir de 2 pontos, a gente vai desenhando uma reta. Olha a reta aí. Pega qualquer valor de y, só não pega quem? O menos 2. Por que é que não pega o menos 2? Porque o menos 1 não entra na conta. Tá certo? Só que na primeira parte aqui, ó, desse primeiro aqui, que é o que o Manuel pediu, para determinar a imagem, eu vou fazer o gráfico, depois eu escrevo a imagem de cada um. Tá? A gente tem um problema, que é o seguinte: f de x igual a x dividido por x mais 1. Em cima é uma função de primeiro grau. Não tem problema eu colocar valor. X mais 1 é uma função de primeiro grau. Mas aqui eu não posso colocar quem? O zero. Então, nessa daqui, o zero não pode entrar.
Zero não, perdoe. O menos um não pode entrar, porque o menos um mais um dá zero e fica um número em cima e zero embaixo. Numa fração, o denominador não pode ser zero. Então não teria aqui. Mas, mesmo assim, a gente pode usar o que aprendeu na última aula para fazer o desenho, consequentemente, determinar a imagem. Como assim, professor? Ó, vamos lá. X e Y. Apesar de eu não poder, certo, aplicar números, eu posso usar a ideia de assíntotas. Eu posso usar a ideia de assíntotas. Quais são os modelos que a gente tem? Horizontal, tá bom? Aí eu vou botar aqui horizontal. Estou botando a seta para você saber a direção em que a gente vai olhar, os valores de x, horizontal. Se horizontal em x, você vai para menos infinito e mais infinito. Então eu quero saber quem é o limite quando x tende para mais infinito na expressão x dividido por x mais 1. Se vocês olharem lá naquela última tabela que eu escrevi, literalmente, na aula passada, numerador é uma função de primeiro grau, denominador também é uma função de primeiro grau. Se os graus são os mesmos, quando x vai para infinito, o resultado é um número. Quem é o número? É só você olhar quem multiplica o x de maior grau em cima e embaixo. Em cima é 1, e embaixo é 1 também. O resultado de 1 dividido por 1 é 1. Se em cima é maior do que embaixo, você iria ter infinito. Se embaixo é maior do que o de cima, o resultado é zero. Veja que isso aqui tanto faz para x indo para mais infinito, quanto o valor de x indo para menos infinito. Tá certo? Aqui não preciso ter relação de sinal. Ambos seguem o mesmo sentido, o mesmo sinal, então o resultado vai ser uma divisão simples. Fora, tá, o conceito de assíntota horizontal, a gente tem a outra, que é o quê? A vertical, que é para cima e para baixo. Aqui vertical. A vertical é a análise dos valores de quando o x se aproxima, o resultado da tua conta daria infinito. E aí você teria, portanto, ó, se é para cima e para baixo, veja, a minha função ali só tem problema de, na fração, existir um número em cima que não é zero e embaixo ser zero, quando você calcula o limite de quando x chega perto de 1, tá? Na verdade, de menos 1 na expressão x dividido por x mais 1. Tá? Portanto, fica o seguinte, ó, na nossa análise. Quando você pega, tá certo? Aqui, você teria, portanto, ó, quando x vai para menos 1, você tem dois modos de se aproximar. Você observa, que é a ideia de limite, observe o que acontece com os resultados da função. Quando eu estou chegando perto do menos 1 com valor maior, por isso é o mais, e quando eu estou chegando perto do menos 1 com valor menor. Menos 1, valor menor é o menos em cima. Então tem x dividido por x mais 1, x dividido por x mais 1. Observa aqui o seguinte, ó. Se o valor é maior do que menos 1, pega qualquer, como é uma função de primeiro grau, pega qualquer número que seja maior do que menos 1. Qualquer um. Pode ser o zero? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser qualquer um que seja. Tá? Em cima
tá? Perto do menos 1 em cima, vai ser o número o quê? Negativo. E embaixo, quando eu somar, qualquer número maior do que menos 1. Pode ser 0, pode ser 2, pode ser qualquer número. Eu sei que somar ele com mais 1 vai me dar sempre um resultado o quê? Positivo. Então, em cima, eu tenho um resultado que é menor do que 0, e embaixo eu tenho um resultado que é maior do que 0. Na questão de assíntota vertical, o resultado tem que ser o quê? Infinito. Eu já sei que o resultado é infinito. O que eu estou analisando é se é mais ou menos. Um número que não é 0, dividido por 0 dá infinito. Aí fica negativo com positivo dá o quê? Negativo. E embaixo, se eu pegar um número que é menor do que menos 1 e perto dele, continua a ter em cima valor negativo, mas embaixo. Aí eu posso pegar qualquer um, já que é uma função de segundo grau, de primeiro. Pode ser o menos 2, menos 5, seja lá o que for. Menos 2 mais 1 vai dar um número negativo. Aí negativo com negativo vai dar o quê? Positivo. E aí daria mais infinito. Professor, mas como é que eu monto a ideia de gráfico e depois como é que eu determino a imagem? Olha o gráfico aqui nessa situação. Quando o x é menos 1, tá? Quando o x é menos 1, você tem uma reta aqui. Essa reta é a chamada assíntota vertical. Na primeira parte, você achou como resultado o número 1, ó. Você tem o número 1. Esse valor aqui é o que gera uma reta, tá? Que é o primeiro caso que eu mostrei da ideia de constante, chamada assíntota horizontal. Professor, você ainda não disse nada. Na verdade, eu disse muita coisa. Se você se aproxima, ó, vamos pegar os esboços que tem aqui, ó. Se você se aproxima do menos 1 com valor menor do que ele, teu resultado é o quê? Mais infinito. Então, tua reta está crescendo assim, ó. Para cá e vai-se embora. E se você joga esse valor para menos infinito, o resultado chega perto de 1, que é a assíntota horizontal, chega perto de 1. Então, aqui, ó. Na verdade, portanto, desse lado de cá à esquerda, eu estou pegando, tá? Valores de y que são maiores do que 1. Tá bom? Para o lado direito, se eu estou chegando perto do menos 1, tá bom? Com valores maiores do que menos 1, aqui, ó, estou chegando perto do x, menos 1, com valor maior, o resultado dá menos infinito, você está vindo para cá, ó. Você está decaindo e vai-se embora. Perto do menos 1. Como eu nunca vou encostar, então eu nunca passo dessa barra aí. Quando você joga para mais infinito, o que é que acontece? Seus resultados estão indo para onde? Perto do número 1. Então aqui você iria ver que você tem resultados de x não, perdoe, de y menores do que 1. Tá bom? Você tem isso. Portanto, na hora que você vai fazer as relações, tá? Vou fazer agora as imagens de cada um deles. As imagens seriam as seguintes, ó. Na letra A, se você pegar a função f de xy e olhar para o gráfico que a gente fez, você viu que os resultados aqui são todos maiores do que zero, tanto para o valor de x quanto para o de y. Então, daqui, ó, o domínio dessa função aqui, tá? São os valores de x que são maiores do que zero, então você pode colocar do zero para frente, então intervalo fechado no zero, indo para mais infinito. Isso é um jeito de escrever. Isso é a mesma coisa de você dizer, ó, os valores de x pertencem aos reais, tá o quê? Os valores de x têm que ser maiores ou no mínimo iguais a zero. Quem é a imagem? Você volta o vídeo, olha lá o gráfico, a imagem é literalmente igual ao domínio.
só deu resultado positivo, o menor deles, tá? Foi o zero, tá? Apesar de zero não ser nem positivo nem negativo. E aqui, domínio é para x, imagem é para y. Então, y pertencente aos reais, tá ok? O y também foi maior, igual do que zero. Na letra B, ó, tá? A função era x igual a menos 1 dividido por 3 vezes x mais 14. Tá? Pode olhar em uma reta onde você não determina onde começa e onde termina, tá? Então, o domínio da função é sempre igual ao conjunto dos reais, tanto o domínio quanto a imagem. Então, a imagem da função, ou seja, os resultados de y, também te gera qualquer número que você quiser. Tá? Beleza. E na letra C, professor? Na letra C que a gente pegou lá, tá? A função, eu vou fazer das duas, tá certo? Na função que está na apostila x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Nós vimos que, quando simplificado, o resultado das minhas contas, tá, só não permitia ser colocada nela o menos 1. Ou seja, então eu posso colocar qualquer outro número, os reais, só não posso colocar, então, menos o número menos 1. Tá? É isso aí. E quem é a imagem? Lembre-se que quando a gente simplificou, a imagem é uma função de primeiro grau. O raciocínio é igual à letra B. Ou seja, quando eu não determino onde começa e onde termina, a resposta é o dos reais. Só que, como eu não posso colocar o menos 1 nessa conta, qual era a resposta que eu não iria obter? Era o menos 2. Então, menos o menos 2. Pronto. Olha a imagem. Professor, mas essa outra daqui, ó, do f de x igual a x dividido por x mais 1. Da mesma forma, pessoal, ó, o domínio da função são os valores que eu posso colocar. A gente viu que o único valor que não pode colocar é o menos 1. Então, o conjunto de reais menos o menos 1. Tá? E quem é a imagem? E a imagem, se você voltar ao vídeo e dar uma olhadinha nela, tá? Os resultados. Ia para menos infinito e mais infinito, e pelos dois lados, tá? Na ideia de assíntota, chegava perto do 1. Então, me dá qualquer número real, foi isso que a gente viu nos desenhos, só não posso colocar quem? O resultado? O 1, que é o resultado onde a minha curva vai se aproximar, não vai encostar. Na letra D, a função f de x é igual a x ao quadrado menos x. Isso aqui é uma função de quem? Segundo grau. Pode olhar, se você não diz onde começa e onde termina uma função, a do segundo grau tem como domínio, ou seja, os valores que eu posso colocar aqui para ter o resultado é qualquer número real. Qualquer número eu boto na conta aqui e tem um resultado. Agora, a minha imagem, tá? A imagem aqui, eu sei que eu tenho uma parábola de concavidade para cima, a gente viu isso, tá certo? Mas qual é o valor que eu não posso colocar? Eu escrevi lá para a gente usar aqui a ideia do vértice. São os valores de y que pertencem aos reais, tal que o valor de y tem que ser maior ou igual do que o ponto do vértice, que está lá, menos delta, dividido por 4 vezes A.
O delta aqui em questão, só para lembrar vocês, o delta é exatamente igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o de C. Aqui na minha conta eu já tiro de novo. Ó. O A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a zero. Se eu tenho isso aqui, ó, nas curvas, e for jogar isso nessa continha que está aqui em cima, então fica 1 ao quadrado menos 4, ou 1 não, professor, é menos 1, B vale menos 1, ajeita isso aí. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes zero, que é o valor de C. Isso aqui vai dar 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, isso aqui são os valores de y, que pertencem aos reais. Tá o quê? O y vai ter que ser maior ou igual do que menos 1 quarto. Beleza? Espero ter ajudado com o vídeo. Ficou comprido, mas está bem explicadinho, bem destrinchado. Beleza? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Eu demorei hoje porque o dia realmente foi complicado, pessoal. Foi complicado pra caramba. Me perdoe. Tá bom? Mas depois eu compenso vocês. E é aquele negócio. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!